Aleluia, boa noite, amada igreja, graça e paz, amém? Tempo especial, tempo de uma noite de avivamento. Você crê nisso? Você veio para uma noite de avivamento? E eu espero que realmente o Espírito Santo esteja testificando, juntamente com seu Espírito, que os filhos de Deus estão reunidos. E quando os filhos de Deus estão reunidos, juntos em um mesmo propósito, aí o Pai vem e opera e realiza. Então essa sim é uma noite de avivamento, amém? Gostaria que você baixasse a sua cabeça mais uma vez, fechasse seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor está aqui. Espírito Santo, nós não precisamos te dar liberdade, nós não precisamos te convidar, pois o Senhor já está aqui. E nós fazemos a mesma oração, Pai, que jovens fizeram há mais de um século atrás, e nós dizemos: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Nós entregamos a Ti, Pai, corações quebrantados, corações sinceros, que desejam por mais de Ti. Desejam não por mais uma noite, por mais um mero ritual religioso, mas nós desejamos por mais de Ti. Essa noite, ministra os nossos corações, me usa, Pai, como profeta Teu, na Tua casa, no Teu altar, Pai, para o Senhor nos levar aos lugares onde o Senhor deseja que nós estejamos. Tira toda a distração, tira toda a preocupação, e que o Senhor ministre os nossos corações essa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Já está densa a coisa, hein, irmão? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Com certeza você conhece esse texto. Espero que você esteja animado para aquilo que o Espírito Santo vai realizar essa noite, amém? 2 Crônicas 7, 14, provavelmente você conhece. O texto nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu vou ler mais uma vez. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Estamos falando de avivamento, e hoje nós estamos aqui na parte 2. Uma das definições de avivamento é um despertar espiritual. Nós vemos ao longo da história, nas histórias de avivamento que nós ouvimos, que nós temos relatadas, nós vemos exatamente isso, porque às vezes a palavra, nós ouvimos avivamento daqui, avivamento dali, mas afinal, o que é avivamento? Então, uma das definições, e eu gosto muito dela, é como um despertar, um despertamento espiritual, que transforma vidas e renova a paixão por Cristo. E eu acho que nós estamos em tempos onde, de fato, nós podemos concordar que há uma necessidade de um despertamento, de um despertar espiritual. Nós temos vivido dias corridos, dias onde todos nós estamos cheios de atribuições, cheios de atividades,
e você tem as atividades do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, da sua casa, e nós entramos em um ritmo frenético, onde muitas vezes coisas que eram para ser prioritárias acabam sendo secundárias, onde muitas coisas que nós deveríamos prestar mais atenção, nós estamos deixando de lado. Então, de fato, onde no lugar do fervor, veio talvez uma apatia, um comodismo. Então, um avivamento é um despertar espiritual que vai transformar vidas, renovar a paixão por Cristo. Na prática, como isso funciona? Então, é a renovação do fervor, sabe, daquela primeira paixão, do primeiro amor, quando você buscava o Senhor, quando você orava, quando você levantava pela madrugada, e você tinha aquele impulso, aquele desejo, a renovação do fervor, uma busca intensa e incessante pelo Espírito Santo de Deus, a busca pela santidade, porque um avivamento ele não vai compactuar, porque a presença de um Deus santo, ela não compactua com atos pecaminosos. Então, onde há um avivamento, a santidade ela começa a ser ministrada e propagada. Onde há o compromisso com os princípios bíblicos, a sociedade ao entorno, a sociedade que passa por um avivamento, ela é transformada. E o avivamento ele pode ser uma ação, sim, que vai ter efeitos no individual, mas com certeza ela também tem efeitos no coletivo. Então, se nós pegarmos algum dos casos da história, e nós vemos no início do século 20, tivemos espalhados por toda a terra diversos focos de avivamento. Em 1904, nós temos no país de Gales, Evans Roberts, que iniciou com essa oração. A ministração dele, muito focada em jovens e adolescentes, que foi impactada por adolescentes e jovens de 13 a 20 anos. A oração dele era: Espírito Santo, vem. E ele ministrava, e no país de Gales, o avivamento tomou uma proporção onde o principal esporte daquele país, que é o rugby, precisou ser, como se o campeonato brasileiro, o nosso Brasileirão, precisasse ser paralisado, porque as pessoas não queriam ir mais nos estádios, porque tinha reunião, tinha culto, uma presença, os bares começaram a se esvaziar, tamanho o poder de Deus naquela nação, no país de Gales, em 1904, através de um jovem com 26 anos, ministrando e através da vida de outros jovens. Então, se você é um jovem, se você é um adolescente que está aqui essa noite, o avivamento é para você e pode acontecer através de você. Falei em 1904, 1906, você conhece a grande importância, e talvez o mais famoso aí, da Rua Azusa, onde homens e mulheres, e a importância das mulheres muito relevante naquelas reuniões de oração, onde William Seymour reúne ali na Califórnia para oração, e pessoas do mundo todo começam a chegar naquela rua, tamanho o poder de Deus que se propagou também para todas as nações. E hoje nós conhecemos esse relato do avivamento da Rua Azusa. 1907, nós temos o grande avivamento da Coreia, as Coreias ainda unificadas, e eu pesquisando achei muito interessante, porque o avivamento da Coreia, ele começa, a Coreia estava ali em período de guerra, né, recém-invadida pelo Japão, então os missionários norte-americanos tinham saído da Coreia. Então, em 1907, prioritariamente homens, se reúnem para orar, e eles oram, e eles se reúnem em um tempo de oração, e até que em um determinado momento, um dos líderes ali daquele movimento, ele rasga o coração diante de Deus, e ele declara a mágoa e a tristeza que ele tinha com os missionários americanos, porque na ótica dele, eles tinham sido abandonados. E a partir desse momento de rasgar o coração, de arrependimento, os relatos são que o céu se abre naquela reunião de homens,
e começa um grande movimento de arrependimento natural e orgânico, e aqueles homens se reúnem, então 1.000, 2.000 homens se reúnem, e um grande avivamento acontece na Coreia do Sul, e ela passa a ser impactada. Nós temos essa história. Então o início do século XX, ele foi uma marca de grandes avivamentos. E eu pergunto para você, o que falta para esse avivamento acontecer hoje? O que falta para esse avivamento acontecer aqui e agora? O avivamento é um tema essencial para a saúde da igreja e para a vida espiritual dos cristãos. Você talvez conhece o texto de Apocalipse capítulo 2, apóstolo João falando ali à igreja de Éfeso. Ele vai falar: eu conheço as suas obras. A igreja de Éfeso, uma igreja imponente, uma igreja virtuosa. Mas lá no versículo 4 e 5 ele vai falar assim: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O apóstolo João ministrando essa igreja de Éfeso, que ela abandonou o primeiro amor. E talvez você está aqui nessa noite e você se encontra nessa situação. O fervor se apagou, a disposição para a oração é quase nula, todo o esforço para conseguir ler um ou outro capítulo ou versículo da Bíblia, talvez nós estamos tão envolvidos com a nossa rotina, com a nossa correria, que de fato nós esquecemos e abandonamos o primeiro amor. Mas então, como nós estamos em noite de avivamento, eu creio que o Senhor vai começar em nós e através de nós uma ação na igreja dele, que vai impactar a sua casa, que vai impactar o seu trabalho, que vai impactar a nossa sociedade, Sorocaba, o Brasil e as nações. O Senhor pode fazer. Eu vou falar aqui muito rapidamente, porque nós vamos ter um momento muito especial ainda essa noite, de 3 pontos que normalmente estão atrelados ao avivamento. E o primeiro ponto, e é o que nós vemos em basicamente todos os relatos e histórias de avivamento, é o papel do arrependimento no avivamento. Você vai estudar sobre avivamento, você vai ver a história da Bíblia, a história dos discípulos, que por mais que não esteja escrito ali a palavra avivamento, mas nós entendemos toda a trajetória. Você vai ver que um pleno avivamento, ele vai começar com um grande arrependimento, com uma grande onda de arrependimento. O avivamento começa com uma profunda consciência do pecado. Como nós ministramos aqui há alguns dias atrás, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É preciso que nós tenhamos uma profunda consciência da nossa condição, da condição de pecado. E isso aqui não é uma indireta para ninguém, isso aqui não é um apontar de dedo, mas é de fato, se nós desejamos viver um avivamento, nós precisamos renunciar, nós precisamos nos arrepender, dobrar os nossos joelhos e entregar ao Senhor, e nos arrepender e deixar de praticar o pecado. Essa consciência vai vir através do Espírito Santo revelando as áreas das nossas vidas que precisam ser mudadas. Romanos 7, versículo 18 diz assim: olha a palavra preciosa, o coração rasgado do apóstolo Paulo: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E no versículo 24 ele vai falar: miserável homem que sou. Às vezes a gente começa a se achar demais, às vezes a gente começa a se achar espiritual demais, às vezes a gente começa a achar que está tudo muito bem, e a gente começa a tapar os pecados, os desvios de conduta, os desvios de caráter. É noite de arrependimento, meu irmão. Se nós queremos viver
um profundo avivamento em nossas vidas, em nossa sociedade, o arrependimento é essencial. Nós conhecemos o texto famoso de Joel, que vai falar que o Espírito seria derramado nos últimos dias, sobre jovens, sobre velhos, mas o texto ele vai começar lá no versículo 12, onde o profeta dizia assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então, a porta de entrada para o avivamento é o arrependimento. É o arrependimento. O arrependimento ele precisa ser sincero, uma resposta ao chamado de Deus às nossas vidas. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento ele abre espaço para o Espírito Santo ministrar e agir em nossos corações. Eu estou trazendo alguns textos que provavelmente você conhece. Tiago 4,8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Apóstolo Pedro em Atos 2,38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. Apóstolo Pedro ministrando lá em Atos 2, arrependam-se e vocês receberão o Espírito Santo, vocês serão avivados. Então não tem como desvincular avivamento de arrependimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós vamos ver em um avivamento é uma busca intensa pelo Espírito Santo. Quando Jesus estava ali para subir ao céu, Ele deixa a garantia que Ele não nos deixaria órfãos. Evangelho de João capítulo 14 vai dizer: eu vou ao céu, mas eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei um outro Consolador, o Espírito Santo. Então nós temos essa promessa que o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso conselheiro, é o nosso Consolador. Então nós devemos buscar a intimidade com o nosso conselheiro, com o nosso Consolador. Essa busca ela deve ser contínua. A palavra vai falar que nós devemos nos encher, e esse nos encher é continuamente: encham-se do Espírito Santo. Não é algo que você faz agora, não é algo que você faz: eu vou ao culto hoje para me encher do Espírito Santo e eu passo a semana toda longe dele, longe do meu amigo, longe do conselheiro. Não, é algo que precisa ser no dia a dia. É algo que precisa ser a nossa rotina. É você no carro indo para o seu trabalho, é no seu ambiente, é você indo buscar os seus filhos na escola. Encham-se do Espírito Santo. Então, no avivamento você vai ver esse desejo, essa busca pelo Espírito Santo de Deus. Esse enchimento ele precisa ser diário. Efésios 5:18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher continuamente pelo Espírito. Primeiro ponto, arrependimento. Segundo ponto, busca intensa pelo Espírito Santo. Terceiro ponto que nós vemos em um avivamento é de fato a manifestação do poder de Deus. Nós temos o relato de Atos dos Apóstolos. Estavam todos reunidos quando veio sobre eles. E nós vemos eles, os discípulos de Jesus, sendo batizados, sendo cheios com o Espírito Santo. E a partir dali, curas, milagres, maravilhas, manifestações do poder de Deus através deles começa a acontecer. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 12 ali o relato dos dons espirituais. Os dons, os 9 dons são para municiar os santos, municiar a igreja. Salvo ali o dom do falar em línguas, que é para edificação própria. Todos os demais são para edificação do corpo. E a palavra vai falar que nós não devemos ser negligentes, nós devemos buscar os dons. Quando há avivamento, existe a manifestação de Deus, e nós começamos a ver a manifestação dos dons do Espírito Santo.
E como foi ministrado pelo nosso pastor no último domingo, o avivamento ele precisa ser equilibrado. Então nós vemos o gerar do fruto do Espírito. Quando há um avivamento em uma sociedade, você começa a ver o impacto disso. Porque que impacto que existe, meu irmão? Se nós somos uma igreja que busca viver a santidade, busca viver um caráter de Cristo, e a sociedade onde nós estamos não é transformada. Não estamos aqui com utopia dizendo que nós vamos mudar todas as coisas, mas talvez ali no microambiente onde você participa, as coisas precisam mudar. As pessoas precisam saber que você é um filho de Deus, você é um templo do Espírito Santo. Então quando há avivamento, o fruto do Espírito Santo começa a se manifestar. Nossa, mas você não era tão nervoso, parece que você está um pouquinho mais paciente agora, o que está acontecendo com você? Nossa, nunca vi você ter atos de bondade como você está tendo. Você não perdia uma briga, agora está pacificador, está apartando brigas aqui no trabalho, o que está acontecendo com você? O fruto do Espírito. E aí nós vemos então o Espírito Santo atuando através de nós. Porque o nosso Deus é um Deus que está sobre, é um Deus que esteve entre nós através da vida de Jesus Cristo, mas hoje é um Deus que atua e está em nós, através do Espírito Santo, e atua através da minha e da sua vida. Então, quando há um avivamento, nós podemos ver a manifestação do poder de Deus, através dos filhos de Deus. Meus irmãos, hoje a coisa vai ser bem enxuta, porque nós vamos ter um momento especial. Então eu já estou finalizando. Então nós começamos a ver em Tiago 5,16, temos ali um relato dos líderes da igreja. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então o avivamento ele não é um evento único, pontual. O avivamento ele vai se alastrar, como hoje nós estamos aqui falando de avivamentos que aconteceram há 120 anos atrás ou mais, há talvez milênios atrás, aqui de Atos 2. O avivamento é um estilo de vida. E essa, como é a nossa temática, é uma noite de avivamento. Amém? Então, se nós viemos para uma noite de avivamento, meu irmão, nós vamos viver, nós vamos ter a oportunidade de praticar. Gostaria de te convidar a se colocar em pé. Gostaria de falar aos visitantes, fiquem todos muito à vontade. Aquilo que nós vamos viver, o pessoal do Ministério de Louvor pode subir. Nós podemos baixar as luzes, deixar só a luz aqui da frente. Se é uma noite de avivamento, você veio aqui, eu creio que interessado nesse tema. Eu creio que todos os filhos de Deus, todos aqueles que são impactados e foram alcançados pela obra redentora de Cristo Jesus, desejam por um pleno avivamento. Então essa noite você vai ter a oportunidade de dar vazão. Nós vamos sim, assim como as reuniões lá de Gales, assim como as reuniões de Azusa, assim como as reuniões de oração lá da Coreia, nós vamos ter a oportunidade de praticar tudo isso que nós falamos aqui. Então, nesse momento, eu quero que você fique muito à vontade. Se você gosta de andar enquanto você ora, ande, meu irmão. Se você deseja orar sentado, sente, deite no chão, fique à vontade. Realmente, esse é o meu desejo, tá? Às vezes se você está com sono aí, meu irmão, pode andar. O momento é um momento de busca pelo avivamento. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. E nós vamos ter aqui algumas temáticas, e eu vou dar algumas direções. Como nós vimos aqui, a porta de entrada. A porta de entrada para o avivamento, ela é o arrependimento. A porta de entrada para o avivamento, ela é o arrependimento. Então nesse momento, eu queria te dar essa liberdade. Você tem um tempo de orar e de se arrepender,
de entregar e confessar ao Senhor pelos seus maus atos, pelas suas práticas erradas, pelos pecados, por aquilo que não tem agradado o coração do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, estamos em noite de avivamento, então fique à vontade, como eu disse, se você quiser andar, ande, se você quiser ajoelhar, ajoelhe, não se limite, tá? Todos que estão aqui, os visitantes são todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para uma noite de avivamento, e nós vamos ser direcionados, nós seremos ministrados através dos louvores, mas esse é o momento de quebrantar o coração e reconhecer que somos pó, reconhecer que carecemos da glória de Deus. Rasgue o seu coração, abre a sua boca, se arrependa nesse momento. Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. O Espírito Santo, Ele ministrou meu coração, que talvez seja o caso de alguns aqui. Talvez essa noite, meu irmão, você precisa se arrepender de confiar mais nos seus fracassos do que no poder de Deus, confiar mais nas suas incapacidades do que no poder de Deus, no sentido de
não vai dar certo mesmo, não tem como, não vai acontecer, isso não pode se resolver, eu não tenho capacidade para isso. É noite de se arrepender, de confiar mais nos seus fracassos, nas suas incapacidades, em um Deus que é o Todo-Poderoso para capacitar a sua vida. Por muitas vezes nós confiamos mais no poder de uma doença do que no poder do nosso Deus. Por muitas vezes nós confiamos muito mais no poder do medo do que no poder do nosso Deus, onde lança-se fora todo medo. Então é noite de se arrepender, é noite de se arrepender. Pai, nos perdoa, Deus nos perdoa, porque tantas vezes nós confiamos em nós mesmos, nas nossas capacidades, mas nas nossas fraquezas, e muitas vezes nós nos limitamos a situações que parecem que não vão ser resolvidas, porque nós não confiamos no Senhor, essa que é a verdade. Muitas vezes nós confiamos no poder de uma doença, mas nós não confiamos no Senhor. Pai, nos perdoa, Deus nos perdoa, Deus nos perdoa por não te colocar no seu devido lugar, nos perdoa por colocar uma doença, um vício num trono que só o Senhor pode se assentar. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa, Pai, nos perdoa, nos perdoa. Nós te pedimos perdão, é noite de arrependimento, é noite de arrependimento.